temporada, né? Esta de 2026. Depois daquele 2024 mágico para o torcedor do Botafogo, ele tem muitas esperanças agora com o novo comandante, com novas ideias. A gente falou do Santos que está contratando, o Botafogo estava podendo contratar. Estava tudo certo com as contratações, porque ele não podia era inscrever jogadores, né? Por causa do transfer ban, que é aquela punição da FIFA para clubes que têm dívidas, né? Então agora o Botafogo, ele acertou a sua dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, né? Deixou a lista do transfer ban e agora, com o fim dessa punição, pode inscrever esses jogadores que foram contratados, reforços, nas competições, e aí vai poder também contar com isso. O Textor, inclusive, falou sobre a queda do transfer ban e a gente vai ouvir a palavra dele agora. Roda aí, diretor. Olá, Botafoguenses. It's John Textor. I've got very good news for you. The transfer ban is lifted, so we can finish our recruiting for the year 2026. We're very excited about the coach. We have a new system, a new style of play. It's all about the attack. The same kind of features and fundamentals and the attitude and ambition that delivered us championships in 2024 we can now put in play in 2026. Again, it's attack, it's attack, it's attack. That's what we want on the football field. It's time to set fire. Let's go. Tá aí o Textor falando um pouquinho, então, de que acabou essa história, pelo menos, então, se livrou do transfer ban e vai poder inscrever esses jogadores que chegaram. O cobertor estava muito curto para o Botafogo. Ele começa ali nesse Brasileirão com a goleada por 4-0 para cima do Cruzeiro. Vocês até falaram que talvez tenha sido um placar realmente muito elástico, porque o jogo foi equilibrado, né? Primeiro tempo, até ali o segundo tempo, mas depois, na reta final da partida, o Botafogo desandou a fazer gols. Vocês acham que agora pode dar uma resolvida em parte dos problemas, poder contar com esses reforços, conseguir ter um banco um pouco mais consistente e poder colocar esses caras que chegaram para jogar? Com certeza. O Botafogo já apesar de estar no início de trabalho, né, de um novo técnico, ele já mostrou bom futebol. A gente está vendo alguns reforços aí, ó, e entre eles o Ítalo e o Riquelme, que dois são zagueiros. O Botafogo não tem zagueiro, né? Você viu no jogo contra o Grêmio a dificuldade que foi. Ele tem colocado, por exemplo, volante, o Newton. Improvisações. O Matheus Ponte de zagueiro pelo lado direito. Zagueiro pelo lado direito. Então, eles deram conta de recado em alguns jogos, em outros jogos tiveram um pouco mais de dificuldade, como, por exemplo, o último jogo contra o Grêmio. Mas aí ele tem mais opção. Ele passa a ter mais opções, não só esses que já foram contratados, mas outros que vão chegar ainda, caso o Botafogo concretize aí alguns reforços que ele está à procura. Então, claro que vai ajudar, na minha opinião, mais opções para o técnico pensar como que ele vai montar o time do Botafogo. Porque o Botafogo daqui a pouco já tem Libertadores da América, vai jogar inclusive na altitude contra o Potosí, tem Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Estadual. Fevereiro agora já, né? Já é final de fevereiro agora, já é final de dia 20. Acho que por aí, 17, 20. Como todos os clubes, os grandes clubes, são várias competições, precisa de elenco. O Botafogo já tem um bom time sendo formado ou reformado, e com esse fim do transfer ban tão esperado, acho que a tendência é de boa esperança para o torcedor. Eu acho isso também. Eu acho que a primeira coisa que o Botafogo tinha que fazer, que tem que resolver era essa questão. Né? Não é nem por contratar mais jogadores, mas para deixar o clube, né, limpo, né, para começar o trabalho de novo. O Botafogo tem um bom treinador, eu gosto do treinador, o Anselmi. Eu acho que o jeito dele jogar, que ele gosta que a equipe jogue, tem as características dos jogadores que o Botafogo tem. Agora, quando você joga num jogo do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio fora de casa, com um lateral improvisado no lado direito, com um volante que é volante dentro dos zagueiros, jogando com a linha de 3, a dificuldade vai aparecer em algum momento. As coisas dão certo, mas uma hora o treinador adversário vê o lado, principalmente, e o Luiz Castro viu muito bem, colocando uma Musa pelo lado esquerdo, desestruturou toda a sistema, deitou e rolou, porque não tem característica para jogar ali, e não tem velocidade para isso. Então, assim, eu acho que o Botafogo primeiro tem que arrumar a casa. O time do Botafogo tem um bom time. O time do Botafogo, esses 11 que o Botafogo tem, o time titular, para brigar ali entre o sexto, o quinto, o quarto colocado da Libertadores, mas a casa tem que estar arrumada, né, Kelly? É isso. Só confirmando, então, a gente estava na dúvida da data, a estreia do Botafogo na Libertadores vai ser no dia 18 de fevereiro já, tá quase chegando. Na semana
que vem na altitude, hein? Na altitude contra o Nacional Potosí. Então, esse jogo fora de casa vai ser um desafio na altitude. Pedreira. É dificílimo. Bom, gente, vamos avançando por essas boas notícias. Diferentemente, né, dos outros times que a gente estava falando, o Botafogo não tem essas vaias tanto pro time agora, nesse momento, nem pro treinador, mas pro Textor, esse ouviu ouviu crítico, ouviu xingamento, esse ouviu bastante coisa. Gente, olha só, bora falar um pouco do clássico derby do fim. .br, a informação é da Roberta Barroso e o Botafogo pagou a dívida por Thiago Almada. O valor era de 21 milhões de dólares ao Atlanta United pela contratação do jogador. O John Textor confirmou que o aporte chegou, foi transferido para a Major League Soccer nesta sexta-feira e com isso, então, a FIFA já retirou o transfer ban do Glorioso, sempre aquele alívio. Pagou, né? O John Textor havia prometido que conseguiria esse aporte para possibilitar que o Botafogo registrasse novos jogadores. O Botafogo contratou jogadores, mas eles não podiam ser registrados. Hoje também tivemos a despedida do Tairo Arruda, CEO do Botafogo, um braço direito do Textor nesses 4 anos de trabalho à frente do clube, uma figura muito importante nessa organização. Vamos ver como é que vai ficar como é que vão ficar os braços de trabalho da SAF do Botafogo sem o Tairo, mas é um respiro, né? Para quem vem sofrendo com tantas notícias ruins nesse começo de ano, pelo menos o transfer ban, Botafogo já derrubou. Tá certo, derrubado. Vamos falar... Eu sou Bárbara Mendonça, setorista do Botafogo aqui no GE. Globo, e nessa sexta-feira, dia 6 de fevereiro, o CEO Tairo Arruda anunciou oficialmente a sua saída do Botafogo. Tairo era um antigo aliado do John Textor, dono da SAF do Botafogo, mas a relação entre os dois ficou bastante estremecida depois de o Tairo discordar das condições de um novo aporte prometido pelo Textor para o Botafogo. O Tairo estava nesse projeto da SAF do Botafogo desde o início. Ele começa ali como CEO, o Botafogo chega a fazer um movimento de ir ao mercado, buscar um nome para ser o seu CEO de fato, né, o Botafogo. Buscou o Marcelo Paes, que hoje é o diretor de futebol do Corinthians, buscou também o Alexandre Leitão, que é ex-Orlando City, mas eventualmente, depois de 2 recusas, o Textor acabou ratificando aí essa posição do Tairo como CEO. E aí agora o que deve acontecer, quais devem ser os próximos passos nessa estrutura do Botafogo, né? Pelo que a gente apurou, a tendência é para uma aproximação ainda maior entre o John Textor e o Danilo Caixeiro, que hoje é o Managing Director do Botafogo e é um parceiro comercial importante do Tairo. O Tairo e o Danilo são cofundadores da empresa Matix Capital e juntos eles ajudaram a convencer o John Textor a investir, a comprar 90% da SAF do Botafogo. Então hoje a tendência é por essa aproximação de fato entre o Textor e o Danilo Caixeiro. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, o Tairo disse ter gratidão ao John Textor pela oportunidade no Botafogo, mas reforçou que o projeto alvinegro é maior do que qualquer pessoa. Outras atualizações sobre esses bastidores do Botafogo você acompanha aqui no GE.